Nesse momento, nós vamos abrir para um discurso, um debate, nós vamos esperar que vocês se pronunciem. Eu, de antemão, gostaria de comentar que o tema é muito pertinente, parabéns. Vem muita coisa boa aí, mediante a situação, né, Alexandra, que a gente tem percebido, e que nós nos encontramos e as nossas escolas precisam se adaptar. De uma hora para outra, caímos nessa situação de paraquedas, e todos esses questionamentos que nós temos feito dentro da nossa realidade são sim pertinentes, porque nós precisamos entender que é uma realidade que não condiz a todos, que ainda não chegou a todos, a tecnologia está aí, nós precisamos entender, e a gente sempre teve aquele ditado, a máquina não tem que te dominar, né? Você tem que aprender a dominá-la, e ainda assim, quando eu vi aquele teu registro lá daquela fotinha lá das crianças assistindo a TV pela janela do próximo, e quanto nós vemos isso. E é como a gente fala, a realidade de hoje, as crianças de hoje já não nascem com essa realidade. Então é muito pertinente o tema e eu acredito que vem muita coisa legal. Parabéns. Obrigada, eu até aproveito para dar um oi à Raicilene, que foi aí minha aluna no letramento digital. Eu até coloco que o 2018, a UEA, em parceria tanto com a SEDUC quanto a CEMED, fizeram uma parceria de uma pós-graduação em letramento digital, e isso foi muito bom. Infelizmente, não foi para todos os professores, mas eu acredito que, mesmo com algumas dificuldades, né, de internet, que é um problema, principalmente aqui no Amazonas e no Brasil como um todo, nós conseguimos passar um pouco sobre essa questão do letramento digital para os professores, e que bom seria se tivesse sido abraçado por todos, né? Mas infelizmente foram para alguns professores de algumas escolas, e ela está até colocando que quer falar um pouquinho. Então, por favor, Raicilene. Tudo bem? Ainda hoje, professor, eu estava comentando na escola, né? Hoje nós tivemos uma reunião básica para passar algumas coisas. Eu disse, meu Deus, parece que foi assim, programado, né? Vocês recebem uma formação e depois vocês vão passar por isso para poder colocar em prática o que vocês aprenderam, né? Um pouco, né? Claro, que, como a senhora mesmo falou, hoje é de um jeito e amanhã parece uma coisa melhor do que o de ontem e assim vai. Então, assim, na minha escola, que eu trabalho de manhã, nós éramos 10, né? Eu puxei todo mundo, vamos fazer, que isso vai servir algum dia, alguma hora. Tá aí, o dia chegou, né? A hora chegou, agradeço muito todos os professores, né? Todo o apoio que vocês nos deram, todo o ensinamento que vocês nos passaram. Hoje a gente pode estar perdido. Pode, claro, porque é uma coisa que a gente não vai assimilar tudo naquele momento, mas a gente está menos perdido do que se a gente não tivesse passado pela formação da pós. Né? Hoje a gente tem um caminho que a gente pode seguir assim, muito torto, né, às vezes, mas a gente tem uma base, né? Nós temos uma noção, né, de como interagir aí nesse meio. Muito obrigada pelo espaço, era só isso que eu queria falar. E como é importante, né, essa fala de uma professora que se sente um pouco mais segura, que conseguiu enfrentar essa situação de uma maneira, de certa, preparada, entre aspas, porque a gente sabe que não tudo muda, né? Mas é importante essa discussão, porque nós temos professores que não encontraram a mesma facilidade, que têm essa dificuldade e que ainda busca cada vez mais esse conhecimento e se aprimorar, porque não é fácil, não tem sido fácil, mas é como nós falamos, é o novo agora. É o que temos que enfrentar. Boa noite a todos. Hein? Queria fazer só um pequeno comentário sobre o que a Alessandra tem colocado aqui para nós. Primeiro, achei bem interessante trazer aquela história, né? Com um pouco da filosofia que envolve lá as tecnologias, e ela nos trouxe algo que às vezes a gente esquece, né? Que
que na verdade faz tempo que a gente já vive num mundo tecnológico, e que agora com esse tipo de problemas de saúde que a gente vem vivenciando, ele se focalizou naquela tecnologia digital, não? Mas tudo o que a gente vem usando tem lá um produto tecnológico, sim? E aí nós fizemos dependentes dessa tecnologia, né? A gente compra essa tecnologia a um preço muito elevado, sim? Mas a ideia é tipo assim, quando nós criamos uma universidade, um instituto tecnológico, é precisamente produzir nossas tecnologias, né? E aí nós temos nosso centro de biotecnologia aqui na Amazônia, né? Sim? Que deveria ser impulsionado, porque todo mundo para falando já faz décadas, né? A Amazônia lá é um dos locais mais megadiversos que nós temos no planeta. Lá, cada animal, cada planta, com sua história evolutiva, lá é um laboratório vivo, que nós podemos lá, sim, transformar esses compostos, não, que tem cada planta, não, que é utilizado lá na medicina tradicional. Entretanto, nós não avançamos o suficiente, né? E esta pandemia, não, vem lá a nos mostrar uma realidade diferenciada, não? De quanto nós dependemos da Índia, por exemplo, na questão da farmacopeia, não? Das medicinas, né? De quanto nós dependemos lá da China, não? No aspecto tecnológico, sim? E aí nós ficamos presos, sim? Tá? Isso isso por um lado. Por outro lado, se a gente comentar um pouco, não um pouco, sobre este uso que a gente fala das tecnologias, não é, na área da educação, não é? Que seria o aprendizado, não, de como essas tecnologias funcionam, né? E que muitas vezes nós praticamente não, passamos assim muito longe de a gente fazer uma imersão nessas tecnologias. A gente diz que utiliza, por exemplo, né, o PowerPoint, o Word, o quanto nós utilizamos de cada programa, né? A gente utiliza, às vezes, 5%, né, para a gente trabalhar esses programas lá, que demandou quantas pessoas trabalhando, né, para ter lá esse produto que hoje parece, né, tão fácil de ser utilizado, né? E como também nosso pensamento, nossa forma de ver o mundo, ele vai cambiando, né? Por exemplo, nesse momento, eu tenho aqui, né, pelo menos 9 pessoas em minha frente, a foto deles, né? Quem poderia imaginar? Alguém está com o microfone lá? Comigo. Bom, então, a gente não poderia imaginar que esse tipo de coisas poderia acontecer lá faz tempo atrás, não é? E nós, eu digo assim, que nós, professores, que já temos um percorrido lá na área do ensino, muitos de nós, não, somos resistentes a essa mudança, né? E sempre estamos opinando, olha, vê, se tem que ser presencial as aulas, não pode ser tecnológico, o aluno não vai aprender, sim? Porque nós não fazemos o esforço de aprender, de mergulhar lá nessas tecnologias. Eu estava relatando, inclusive, em sala de aula, não? Que a gente teve várias reuniões com os professores da universidade e alguns deles fizeram depoimentos, né? De como que também eles eram incrédulos, não? Se isso ia funcionar. E depois de ter feito aquele curso da AVA, lá na plataforma da UEA, eles agora têm outra visão, não é? Eles têm outra visão. E nossos estudantes, provavelmente, não, nossos professores, que assim, de repente, se debruçaram com essa realidade de ensinar através desse sistema, não?
penaram e ainda continuam, né, penando lá nesse processo de aprendizagem, né? Porque é se debruçar com outro campo do conhecimento, não? É mergulhar no desconhecido. A gente precisa conhecer, a gente precisa ficar horas e horas sentado, não fazer cursos quando é possível, né? E a gente, nesse processo formativo, muitas vezes a gente quer que tudo seja grátis. Tudo custa, sim? Você tem que investir lá em seu aspecto formativo, nesse caso, para aprender as tecnologias, né? Eu vejo lá no Instagram as pessoas lá, precisamente, não, apresentando curso, mas tem um custo, né? Tem um custo lá para você aprender, né? Então, a gente tem que fazer esse investimento, esse é um investimento em nossa formação, sim? É um mundo onde que cada vez é muito grande a competição, senão a gente mais na frente vai ser um mais daqueles 14 ou 15 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil, né? Que a gente tem que entrar lá, né? Não é aquele negócio de coitadinho, não. Você tem que mergulhar e sentar horas e horas. E aqui a gente tem vários exemplos, não? Dentro das pessoas que estão participando, sim? A Ana Márcia, não? A Ersene, que já fez vários cursos, comprou programas, está mergulhando lá para precisamente enfrentar problemas para ela conseguir superar suas dificuldades de sua coleta de dados lá, né? Porque esta teve uma repercussão grande para nós, como grupo, que trabalhamos com espaços não formais, né? Onde que o estudante agora não pode ir lá, porque fecharam os parques, né? Porque a gente teme que esse estudante possa ser contagiado, se acontece alguma coisa, a gente não vai assumir essa responsabilidade, não? E a gente percebeu, olha bem, não, que nossos parques não tem lá, né, esse sistema tecnológico para ele continuar difundindo o que ele tem, sim? E por isso que amanhã a gente vai muito cedo, né, para a gente filmar lá no parque e transformar isso numa informação para trazer para dentro da sala de aula, né? Isto é, o estudante não vai lá, é o professor que vai trazer lá essa realidade da natureza para dentro da sala de aula, né? Então, como que está mudando isso? E isso foi uma coisa bem interessante que trouxe hoje nesta reflexão, não? Que está trazendo a Alessandra, não? Dessa mudança que vem a existir hoje nas escolas, nas universidades e para todos nós, professores, tá? Então, vou parando por aqui para dar chance que todo mundo já pensou para dar a sua opinião, né? Obrigado. Professor Teran, é interessante, só acrescentando aqui, que esse novo ensino colaborativo em si, desencadeado nos ambientes virtuais, mediante o Meet, WhatsApp, entre outros, nos coloca diante de novas possibilidades, eu acredito, tanto de ser professor quanto de ser aluno. Então, são novas maneiras de compor o nosso trabalho. E se nós não nos desvelarmos e buscarmos aquele aprender que tanto Paulo Freire defendia, nós não vamos conseguir acompanhar a essa molecada que está chegando, a esses curumins e cunhantãs que estão chegando. Então, tratar sobre tecnologia na educação, a questão do uso de aplicativos, né, de software, como o professor colocou, lives em Instagram, é uma nova maneira, eu acredito que, de ser professor, de ser aluno. E muitos dos problemas que alguns professores, ou nós professores, colocamos, a maioria dos alunos, quando eu digo, Ana, a Ana não está mais aí, ela colocou simplesmente o celular e ela não está lá acompanhando. Não é um problema das novas tecnologias,
do uso das novas tecnologias. É um problema que, se a gente for olhar, é um problema didático, que já acontecia mesmo lá na sala de aula. Porque, às vezes, o aluno estava de corpo presente, mas eu falava, ele estava pensando em outra coisa, ele estava usando o celular, se pudesse estar com o celular. Então, são algumas discussões que a gente coloca, são novos problemas por causa do uso das novas tecnologias, mas são problemas que muitas das vezes são antigos, desde a época do ensino presencial, né? Era só um ponto que eu gostaria de tocar. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar participando dessa conversa. Eu sou egresso, né? Eu sou professor do SESP aqui em Parintins, mas eu sou egresso do mestrado em ensino de ciência na Amazônia, e tive o privilégio de ter o professor Teran como meu orientador. E hoje eu estou retornando a casa, né? Quando eu vi o tema, eu achei assim super interessante, e aí eu quero parabenizar a Alessandra pela exposição muito, muito interessante, muito fantástica, porque ela traz algumas provocações importantes para nós. Ela traz algumas provocações no sentido do olhar para as tecnologias. Nós precisamos olhar, ter um olhar como o Mitchell, que ela falou, ressalta, um olhar filosófico, para que ele possa clarificar o nosso olhar sobre as tecnologias. Nós não podemos olhar a tecnologia apenas como fala o Eric Felinto, ele tem um livro chamado Religião das Máquinas, ele fala assim, que a gente não pode olhar as tecnologias como elas fossem um fim em si mesma. Elas têm que ser um meio para que nós possamos utilizá-la, para que nós possamos dar andamento para as nossas práticas, né? As nossas práticas em sala de aula. Assim, eu sou entusiasta pela tecnologia, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com tecnologia desde 1990. Eu trabalho desde a época do DOS. Eu aprendi a mexer no computador trabalhando com o MS-DOS, os mais antigos conhecem, que é um sistema operacional antigo, tela preta e cheia de comando para colocar na tela para você ter alguma resposta. Mas, assim, o protagonismo, esse protagonismo que a tecnologia hoje ela traz para nós, né, essa centralidade que as tecnologias da informação e comunicação elas trazem para o nosso cotidiano, e de maneira muito enfática no processo pandêmico, nós precisamos olhar para ela com um olhar crítico, como a Alessandra falou, um olhar crítico, porque nós não podemos olhar a tecnologia assim como ela fosse resolver todos os problemas. Ela não vai resolver todos os problemas. Nós precisamos tê-la como um aliado nosso, mas não como como tem aquela acordo do Tabajara. Seus problemas acabaram. Pelo contrário, ela tem que ser um aliado nosso para que nós possamos trabalhar e ela não se tornar um fetiche, né, de que tá com tecnologia, tá com tudo, sabe tecnologia resolver o problema. Eu acho que nós precisamos pensar além disso. E aí eu volto para o Mitchell, que ele fala nesse aspecto da clarificação filosófica. Porque, assim, quando você olha a internet, o blog, o site, os pacotes personalizados pelos grandes grupos empresariais, assim, nós não podemos ter esse olhar, porque senão nós vamos estar caindo, eu penso assim, nós vamos caindo numa armadilha, e aí eu volto para que a Alessandra fala, que tecnologia é poder. Assim, é poder sim, mas para quem? Porque nós, quando falamos em uma tecnologia democratizada, eu penso que assim, que essa democratização que está aí para as tecnologias da informação e da comunicação, ela é uma tecnologia que exclui, uma tecnologia que deixa à margem as pessoas. Por exemplo, nem todo mundo está acompanhando as aulas da SEDUC porque não tem um aparelho tecnológico em casa, não tem uma internet suficiente para acompanhar as aulas, e com isso perde-se o andamento, o aprendizado se perde. Então, eu acho assim, nós precisamos olhar
as tecnologias de uma maneira crítica, de uma maneira em que o professor, por exemplo, ele não vai ser o blogueiro, ele não vai ser o técnico em informática, porque a formação dele não é para isso. Eu penso que ele vai, nesse momento, fazer alguns arranjos, tem alguns autores que falam, que vão usar alguns arremedos da EAD para conduzir esse momento e cumprir o calendário que a SEDUC quer, que a CEMED quer, que a UEA quer, que a UFAM quer, enfim. Trazem alguns meios para que isso se cumpra, na verdade, porque assim, o aprendizado dos alunos está comprometido. Eu penso que a tecnologia ela não vai resolver o problema do aprendizado do aluno. Talvez ela resolva de uma faixa muito pequena. Por exemplo, eu tenho uma filha que estuda e tem um grupo de WhatsApp e apenas dos 36 alunos, apenas 9 conseguem acompanhar a turma. Os demais ficam à margem. Então, essa tecnologia que democratiza, que esse discurso que é democratizador que a tecnologia vai ter para todos, eu acredito que ela ainda é uma utopia que mais exclui do que ele inclui, né? E a gente pôde ver isso muito agora no período pandêmico. Eu estou falando isso porque, assim, na minha tese de doutorado, que eu estou quase terminando, tá? Se Deus quiser, em 2021, início de 2021, eu devo estar concluindo. Eu trabalho com tecnologia em duas perspectivas. Eu trabalho em duas perspectivas. Uma, a tecnologia como mediação pedagógica, aquela que vai nos auxiliar, aquela que vai nos ajudar, aquela que vai ser o meio para que o aluno possa aprender. Mas eu também trago uma outra perspectiva de substituição. Aquela tecnologia que vai substituir o professor. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque as políticas que são implementadas, né, pelo governo, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque eles trazem um discurso que a tecnologia vem para ajudar, mas com um olhar crítico, ela vem, parece que, para substituir o professor. Mas claro que isso é uma temática que pode depois pensar e fazer um seminário sobre isso. Porque assim, essas tecnologias que nós utilizamos, elas foram criadas para outro fim que não educacional. Elas foram criadas em meio a uma guerra. Então, elas foram criadas por uma outra finalidade. E tem um autor chamado Bess Bernstein, que ele trabalha a questão da recontextualização das tecnologias. Elas se recontextualizam de diversas formas, né? Então, eu penso assim que nós temos que ter um olhar muito crítico para a tecnologia hoje, sobretudo nesse momento pandêmico, porque nós não podemos pensar que ela vai resolver os nossos problemas. Muito pelo contrário, talvez ela esteja resolvendo o problema dos grandes grupos empresariais, de algumas idealizações do governo, enfim, é um tema assim, bem profundo que a Alessandra pontuou de maneira bem interessante. Mas assim, o que eu quero dizer assim, que a tecnologia ela é importante, eu não estou falando contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu amo tecnologia. Só que nós temos que ter o cuidado de que nós não podemos feitizá-la, que ela vai resolver os nossos problemas e que ela tem que estar centralizada dentro da escola. Eu acho que ela é um meio, sim, para que a gente possa melhorar nossas práticas pedagógicas, sim, mas nós também temos que ter um olhar crítico sobre ela. Elas não podem nos dominar. E nem as políticas que são implementadas pelo governo deixar tomar, por exemplo, a função do professor. Porque hoje parece que o professor, com todo esse aparato tecnológico, tem uma substituição aí pelo meio. Hoje ele não é mais tratado nem como professor, já é meio que tutor, já é como tarefeiro, com alguns autores que trazem, e uma série de nomenclaturas novas, né, nesse contexto. Então, é só uma provocação que eu faço. Temos que ter um olhar crítico, e eu gostei muito do Mitchell, dessa clarificação filosófica, porque a clarificação filosófica
ela vai fazer nós enxergarmos além do aparente, ela vai fazer nós enxergarmos além do aparente, e isso é importante. Dentro desse contexto educacional, o professor tem que ter essa visão, olhar além do aparente, para que ele possa enxergar aquilo que, de fato, as políticas, as tecnologias querem fazer conosco, né, no caso. Obrigado, valeu. Clodoaldo, isso é muito interessante, né? Essa tua fala, principalmente sobre a questão do professor, desse olhar crítico. Eu também gostei muito, quando eu comecei a ler o Calmite, eu até super indico a todos que estão aí querendo adentrar, Geri Lúcia, que falou, eu vim pegar umas dicas aqui nesse campo da parte, né, dessa temática, educação e tecnologia, principalmente no epílogo, porque ele vai tratar, né, dessa essência e dessa discussão filosófica para a gente olhar além. Eu acredito que nós, enquanto professores, a gente precisa ter um olhar bem crítico em relação à questão desse uso da tecnologia. Eu acredito que esse período de pandemia, ainda mais, porque discutir, né, e jogar essas provocações de como vai ser a educação pós-pandemia é uma discussão muito rica, porque, com certeza, nós já não somos os mesmos, né? Vai muito para o lado da filosofia do Heráclito, né? Ninguém se banha 2 vezes na mesma água. Eu acredito que as escolas, com certeza, terão algumas modificações, sim, e é necessário que nós não olhemos para essa tecnologia como um salvador da pátria. Todavia, eu penso que é importante nós repensarmos sobre a ressignificação que está sendo colocada, né, do novo professor. E aí que é um campo, eu acho que até de novas investigações, porque há ali por detrás de tudo isso, por essa questão que está sendo posta, que já vinha sendo discutida sobre a questão do ensino EAD e tudo, e agora a pandemia, eu acredito que vai voltar essas discussões ainda mais, e sobre esse novo ser professor, sobre esse papel do professor, eu acredito que é um pano aí para manga, para muitas discussões que nós precisamos estar atentos. Eu tenho gostado muito das leituras do professor Marcelo Borba e da professora Deise Lago, né? Professora Deise, que é da Federal do Mato Grosso, que ela traz também essas discussões sobre ser humano com internet, internet com ser humano, esse papel das mídias na educação, que não deixa de ser um espaço não formal, né, professor Faxin Teran, porque a gente vê também museus, que a gente pode visitar museus. Agora, na pandemia, nós podemos assistir inúmeras lives de cantores de graça nas nossas casas, né? Então, também é um espaço não formal. E eu vou trocar muita figurinha contigo. Depois eu quero ter o contato com o Clodoaldo, né? Eu pesquiso sobre nessa isso. Investigação Eu trabalho, mais voltada... Eu trabalho muito com estou as mais políticas. voltada à educação infantil, né? Mas assim, é importante a gente ter esse olhar macro para poder ir para afunilando o nosso tema, o nosso objeto de pesquisa. Sim, com certeza. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Professora Alexandra, o professor Brigante deixou no chat um questionamento. Eu vou ler para a senhora e a senhora se pronuncia, ok? Então, ele colocou as tecnologias da inteligência. Muito bacana as tecnologias da inteligência, mas não deixa de toldar o caldo e confundir com as ferramentas. Um pode ser fio de ligação do outro, mas como diferenciar com clareza? Ligar o microfone, professora. É uma discussão, inclusive, né, que nós que começamos a adentrar nesse campo, a gente fica impressionado, ou até fica inquieto, quando coloca assim, a linguagem é uma tecnologia, porque a tecnologia ela não é um artefato, mas aí é que a gente precisa olhar além.
tem um olhar mais filosófico, tem um olhar histórico do que é a essência em si da tecnologia. Então, a tecnologia, ela não são apenas feitas de produtos e equipamentos, segundo Pierre Levy. E a Keynes, que ela também reforça muito isso. Quando a gente passa a olhar a tecnologia além, nós vamos começando a realmente perceber que a tecnologia está em nós. Nós estamos, como aquela história do ovo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, como o Mitchell coloca no seu livro, né? A tecnologia está em nós. A oralidade é uma tecnologia. A escrita é uma tecnologia. Às vezes é mais fácil perceber a escrita como uma tecnologia do que a parte da linguagem oral como uma tecnologia. Mas é aí que Pierre Levy ele vai dizer que existem outros tipos de tecnologias que vão além dos equipamentos, né? Que é o que ele pontua como tecnologias da inteligência, que não só a linguagem oral, a escrita, mas também como a linguagem digital em si. Espero ter respondido. Ele ainda está aí, o brilhante? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que caiu. Ah, tá. Espero ter respondido. Ou se tiver alguma dúvida, estamos aqui. Então, continuando um pouco do nosso chat, a Juliana, nossa aluna da graduação de pedagogia, colocou que a internet monopolizou o mundo. E aí a Geri Lúcia coloca também que as tecnologias facilitaram o dia a dia do mundo moderno, ainda mais com o distanciamento social. Apresentam-se como elo de ligação entre seus pares. A senhora quer comentar? É interessante, eu gostei muito dessa fala para a gente trazer assim para a nossa discussão, quando a gente olha, né, que a tecnologia ela dominou o mundo. É uma fala ainda que nós ainda estamos olhando, a internet dominou o mundo, né? A internet aqui e nós aqui. Então, ela simplesmente, ela mediada por nós, é que tem feito esse domínio, né? Agora, infelizmente, ainda falta essa democratização. E aí, no livro, 21 lições do século XXI, hoje o Hanari já tem até um novo livro tratando principalmente esse aspecto da pandemia, ele vai colocar o seguinte, que nós estamos sendo hackeados, porque como nós hoje temos mais acesso à comunicação do que um imperador antigamente, como ele trata no livro, nós estamos sendo hackeados para não utilizarmos essas informações ou não termos realmente as informações postas. Então, nós estamos o tempo todo sendo hackeados. E eu ficava refletindo sobre isso. Por exemplo, nós temos mais informações do que o imperador? Sim, nós temos muito acesso. Agora, nós precisamos saber utilizar esse acesso, né? E eu acredito que é um grande papel hoje de nós, educadores contemporâneos, de refletirmos isso com os nossos alunos, porque nós temos que saber aonde pesquisarmos, aonde olhar as notícias, né, corretamente, e muitas das vezes, o que acontece? Nós perdemos um tempo maior, nós estamos sendo hackeados por redes sociais, né, como a questão do Facebook, de outros chats que só trazem fake news. Então, a senhora está criticando, então, a questão do uso, né, do Facebook? Não, é uma maneira de entreter, eu tenho Facebook e tudo, mas nós precisamos também saber, né, organizar o nosso tempo e saber os locais, os sites de informação também. E deixa eu ver, o Clodoaldo também está colocando alguma coisa aqui. Mas, assim, o que eu indico muito assim, a todos pensarem ou ler esse artigo que eu trago da professora Deise com o professor Borba, para a gente pensar e tentar não olhar a tecnologia como algo externo a nós, mas pensarmos na essência dela, no porquê foi criado e olharmos criticamente sobre essa questão também voltada ao poder.
quando não há uma democratização, a gente pensa, por que que ainda não há uma democratização, né? O porquê. Só para nós encerrarmos, a professora Lindalva também coloca aqui que ela está refletindo agora sobre as tecnologias e as ações que elas exercem nas nossas vidas. Olha só a discussão, né? Poxa, um abraço, Lindalva. Que bom. Espero ter contribuído aí. E qualquer coisa, se vocês quiserem também eu estou fazendo meu arcabouço, já que agora eu disse, eu até coloquei isso. Essas são as primeiras talas, hein? São as primeiras talas aí para construirmos esse paneiro de conhecimento sobre as tecnologias na educação. As primeiras talas para mim que estou nessa investigação do uso das tecnologias digitais para as crianças. Quem tem filhos pequenos, né? É necessário também um olhar crítico quanto ao uso excessivo. Hoje, dentro da neurociência, tem estudos, hoje não, porque Karpov, né, na década de 90, ele já fazia estudos sobre a questão do que modifica no cérebro, né, sobre a questão do uso das tecnologias, deixar a escrita para a digitação. Então, assim, é necessário a gente repensar sobre isso, né? O Lázaro, meu irmão, que está aí participando, que é filósofo, falando coisas de filósofo, né? Ele que é filósofo, ele disse assim, né? O ensino híbrido, né? É uma nova tendência e eu acho que até uma discussão muito boa para a gente, né? Porque nós temos ouvido muito falar sobre o ensino híbrido em si, e é importante a gente discutir sobre o ensino híbrido, porque vamos ter uma semana pedagógica voltada à questão híbrida, e eu também trago algumas discussões sobre isso, porque está acontecendo, sim, ensino híbrido em muitos locais, só que também tem muitos locais, né, eu acho pertinente quando o Mano coloca aí, tem muitos locais que estão usando agora o ensino híbrido para lá, ensino híbrido para cá, sem uma reflexão, às vezes, sobre o que é o ensino híbrido, né? Então, é importante nós, professores, sermos realmente críticos, realmente, assim, reflexivos sobre cada termo, cada colocação que está sendo posta aí, agora nesse novo cenário que estamos vivendo. E aí, não sei se vai ter mais alguma questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu coloco, assim, uma frase de um sociólogo, né, do Castells, que ele dizia assim que isso lá em 90, que nós estávamos vivendo em uma escola do século XVIII, com professores do século XIX e alunos do século XXI. Eu sei que é muito pesada, né? Requer assim, uma reflexão até mais apurada, porque nós sabemos que temos professores do século XIX, temos professores do século XXI também, temos alunos também do século XIX que não aceitam uma educação que você tenta fazer inovadora, mas assim que é um desafio todos os dias nós, enquanto educadores, não só diante da pandemia, mas diante das novidades, das gerações que chegam até nós, tanto da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, são gerações diferentes, são pessoas diferentes, e eu acredito que nós, enquanto educadores, precisamos estar sempre refletindo na nossa prática, buscando ser professores pesquisadores, né? Que eu acho que é fundamental nesse processo, e buscando nos ressignificar com as gerações que estão chegando cada vez mais aí. Eu sempre digo, né? Tenho 2 irmãos, tenho o meu irmão filósofo, tenho um que está começando agora na matemática e que está muito mais à frente no uso das tecnologias do que eu. Então,
nós precisamos ser esse professor pesquisador, ter essa humildade de aprender a aprender e muitas vezes aprender até com os nossos alunos. Eu, em nome do grupo, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua contribuição. Nós gostaríamos também de dar os parabéns a você, parabéns, por trazer e abordar esse tema que é tão importante agora, no que estamos vivendo, e sempre, como você trouxe esse olhar histórico, que eu não conhecia e que agora eu passei a conhecer. Muito obrigada. Viu? Agradecemos a todos que estão conosco até agora, que estão contribuindo para essa aprendizagem. Nós estamos juntos nessa caminhada, e aí nós aproveitamos para convidar para o próximo mês. Todo mês nós estamos fazendo esse encontro, esse debate, esse aprendizado em conjunto. Muito obrigada. Então, nós encerramos por hoje. Agradecemos a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.